Boa tarde, mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre gera dúvidas na obra: a execução dos pilares, especificamente sobre como fazer a concretagem em etapas sem comprometer a qualidade da estrutura. Vamos começar entendendo por que não concretamos o pilar inteiro de uma vez. Na teoria seria ideal, mas na prática encontramos alguns desafios. Primeiro, a pressão do concreto fresco nas formas é bem grande, especificamente nas alturas maiores. Se a caixaria não for muito bem reforçada, pode deformar ou até arrebentar. Caixaria é uma forma, é um molde temporário, geralmente de madeira, que dá forma ao concreto fresco até que ele endureça. Em pilar, as caixarias devem ser especialmente resistentes para suportar a pressão lateral do concreto. Segundo, a norma limita a queda livre do concreto a no máximo 2 metros para evitar a segregação dos materiais. Mas olha só, concretar de maneira numa etapa só seria o ideal. Mas aqui nós teríamos uma palha de 3 metros, então pela norma não seria possível. Um outro fator seria a somatória dos pesos da coluna e da parede. Se fosse alta, ela ficaria pesada e poderia deslocar a alvenaria. E por último, em alturas muito grandes, fica difícil garantir um bom adensamento do concreto, uma boa compactação do concreto dentro da caixaria. Por isso, o método que a grande maioria usa e que dá efetivamente certo é a concretagem em etapas. Funciona assim: a gente concreta em etapa de até 1,5 m e posteriormente a gente tira a forma de madeira e coloca na parte de cima e volta a encher as caixarias. É óbvio que a gente ficará com a emenda, talvez até imperceptível, mas o segredo para esse método funcionar está nos cuidados com a ligação entre as camadas do concreto velho com o concreto novo. Aqui entra um ponto crucial: a preparação da junta. Antes de colocar o concreto novo, precisamos garantir que a superfície do concreto já endurecido, como esse que vocês estão vendo, esteja perfeitamente limpa, sem poeira, sem fragmentos e sem nenhum tipo de sujeira. Normalmente a gente usa jato d'água e às vezes, se a junta estiver no estado crítico, a gente também pode usar uma escova de aço para fazer a limpeza. Outro passo importante é o chaveamento enquanto o concreto ainda está fresco. A gente deixa ranhuras na superfície do pilar, ainda pela metade. Isso cria uma ancoragem natural para a próxima camada. Essa técnica funciona bem porque os pilares trabalham principalmente com cargas de compressão. As cargas verticais da estrutura pressionam o pilar de cima para baixo, mantendo todas as camadas compactas. Claro que existem outros esforços, como pequenas fricções, mas esses são significativamente menores e não comprometem o método quando ele é bem executado. O importante é não economizar nos cuidados, sempre limpar bem a junta, sempre fazer o chaveamento correto e fazer as formas bem amarradas. Quando seguimos esses passos à risca, o resultado não compromete. Bom, uma coisa que eu já ia me esquecendo é falar para você sobre o concreto que a gente está utilizando. Aqui a gente está usando o FCK 25, que é um concreto bastante resistente, e a gente está fazendo na betoneira. O traço que a gente utiliza é um saco de cimento, 4 latas de 18 litros de areia e 4,5 de pedra. Quanto à água, diferentemente do contrapiso, em que a água no preparo da argamassa não é tão determinante,
Aqui efetivamente deve seguir uma quantidade exata de 23 litros. A água é muito importante nesse tipo de concreto. Se você colocar um pouco mais d'água, por exemplo, nós teríamos um concreto mais poroso. Então essa medição deve ser exata, como eu falei, e não feita nos olhômetros, como é mais ou menos feito aqui no contrapiso. Bom, no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como se executa as vergas e as contravergas. Então continue acompanhando o canal e até a próxima.